Eu quero aproveitar para dar em primeira mão essa notícia. Vamos realizar o início da licitação do Túnel de Santos, uma obra de 6 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões é do governo federal, 3 bilhões do governo do estado. O estado de São Paulo vai fazer a licitação da obra e o presidente Lula e o governador Tarcísio estarão juntos em São Paulo anunciando essa obra. Então o Brasil, sem dúvida alguma, sobre a gestão do presidente Lula, sempre teve um olhar para a responsabilidade fiscal. Olá, eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, que bom ter o senhor aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o momento político atual do país. Já quero começar, ministro, com o momento vivido pelo presidente Lula, que não é dos mais fáceis, vocês próprios têm reconhecido isso, mas vem ali uma janela de espaço para tentar trabalhar nessa questão da popularidade. Como é que essa cobrança tem recaído sobre os ministérios? Olha, primeiro, eu acho que a pesquisa mostra um retrato do momento. Acho que o governo precisa cada vez mais ampliar sua comunicação com setores da sociedade brasileira. O governo tem efetivamente o que apresentar ao Brasil, um conjunto de dados econômicos que mostram que o Brasil está na direção correta. O Brasil está tendo o maior crescimento da história, um crescimento de mais de 3,5% no ano de 2024, o menor desemprego da história do Brasil, com 6,4%. O Brasil saiu da 11ª economia para a 9ª economia. O Brasil está fazendo o maior volume de investimentos públicos e privados da história do Brasil. E, de certa forma, tivemos no final do ano, na minha avaliação, um erro de comunicação na forma que foi apresentado o pacote do ajuste fiscal. Concomitantemente, também tivemos aquele erro estratégico, na minha avaliação, em relação ao PIX. Aquilo foi um equívoco que tinha um lado positivo, pedagógico, de combate ao crime organizado, de combater o PCC, de combater, muitas vezes, a malversação, sonegação de impostos e tal, mas da forma que foi apresentada e com um conjunto de fake news que tiveram pelo Brasil, terminou desinformando a sociedade e jogando isso nas costas do governo. Passando isso, eu acho que agora é o governo ampliar o diálogo com a sociedade brasileira, apresentar os resultados positivos que vem tendo, não só na área econômica, mas na área social, e eu tenho muita confiança que o governo chegará fortalecido ao final do ano, porque a vida do povo brasileiro está efetivamente melhorando, a miséria diminuindo, a maior empregabilidade da história do país, crescimento na renda, e esse ano de 2025 tem muitos anúncios positivos para entregar ao povo brasileiro, a exemplo do Pé de Meia, entre outros programas que terão um impacto social importante. Agora, o governo também precisa fazer cada vez mais o dever de casa. A agenda do ajuste fiscal tem que ser também uma prioridade, até porque eu digo que o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, a responsabilidade fiscal, não é só uma bandeira de direita, de esquerda, de centro, é uma bandeira do Brasil. E, na minha avaliação, o principal pilar da democracia é a responsabilidade fiscal, que é o que o governo tem procurado fazer, mas a gente precisa avançar cada vez mais nessa agenda. Tem uma preocupação, inclusive, de que o presidente Lula, tendo que trabalhar muito em bandeiras sociais, possa deixar um pouco a responsabilidade fiscal de lado e aumente muito o gasto público. O senhor, como um gestor, vê viabilidade das duas coisas andarem juntas, você trazer ali responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo conseguir trazer esses acenos para bandeiras que sejam importantes para a população? Dá para a gente citar a preocupação muito grande hoje do governo como um todo em relação ao preço dos alimentos, por exemplo? Olha, eu acho que a responsabilidade fiscal é uma prioridade. O presidente Lula, nos seus últimos governos, pagou a dívida do Brasil com o FMI. O presidente Lula deixou o Brasil com superávit econômico primário com as reservas de mais de 320 bilhões de dólares. Então o Brasil, sem dúvida alguma, sobre a gestão do presidente Lula, sempre teve um olhar para a responsabilidade fiscal. Eu acho que agora o governo precisa traduzir melhor
todas as ações que estão fazendo que visem o equilíbrio das contas públicas. Não adianta também fazer como o Milei está fazendo na Argentina, um grande corte de gastos em detrimento ao aumento da miséria, da fome, da desesperança da maioria da sociedade da Argentina. O que a gente tem que fazer é a responsabilidade fiscal, que o governo tem procurado trabalhar nessa direção. Precisamos aprimorar, sobretudo porque o mercado vive de previsibilidade, para que a gente possa cada vez mais reduzir o valor do dólar em relação ao real, diminuir os juros futuros, dar previsibilidade da agenda econômica do país. O governo cada vez mais tratando essa pauta, isso vai credenciando o governo para avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil. Eu acho que esse dever de casa e esse ajuste precisa ser feito, mas o governo está consciente disso, até porque o governo está do lado da verdade, que é o Brasil voltando a crescer, voltando a investir e o Brasil voltando a gerar oportunidades de emprego, de renda e automaticamente melhorar a qualidade de vida da população. Ajustes também no time de ministros, o senhor avalia essa reforma que sai, não sai, que vem se arrastando, muita gente diz que se perdeu um pouco o time político, ou o nome do senhor também já andou circulando por aí, numa possibilidade de assumir a Secretaria de Relações Institucionais. O que o senhor avalia como principal ponto do presidente Lula pensar uma reforma ministerial? Qual seria o conselho? Olha, eu acho que primeiro nós temos que aguardar o presidente, até porque reforma ministerial, quem trata disso é o presidente da República. Naturalmente, todo capitão, todo treinador, ele em algum momento precisa fazer algum movimento, alguma substituição, mas eu acho que a hora é de aguardar o presidente. Eu vejo um time muito unido, todo mundo trabalhando muito de domingo a domingo, querendo acertar, ajudando o país, mas na hora certa nós temos que aguardar qual é a decisão do presidente Lula. O partido do senhor, que tem um expoente como Tarcísio, governador de São Paulo, como é que fica para 2026? Eu sei que a pergunta é ansiosa, mas assim, o que vocês vislumbram? Uma divisão ali regional? O que pode acontecer com os republicanos na relação com Lula? Olha, eu tenho uma excelente relação com o governador Tarcísio. Nós estaremos juntos em São Paulo ao lado do presidente Lula no dia 27. Eu quero aproveitar para dar em primeira mão essa notícia. Vamos realizar o início da licitação do Túnel de Santos, uma obra de 6 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões é do governo federal, 3 bilhões do governo do estado. O estado de São Paulo vai fazer a licitação da obra e o presidente Lula e o governador Tarcísio estarão juntos em São Paulo anunciando essa obra. Eu digo sempre que são as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergência como a gente está precisando desse momento. Até porque quando a gente se tem a unidade, a gente constrói, sem dúvida alguma, ações concretas que mudam a vida das pessoas. Então, eu tenho procurado dialogar com o governador. Ele tem me colocado que não é candidato a presidente da República, que o principal projeto dele é se reeleger governador de São Paulo. As principais obras dele têm um tempo de 4, 5, 6 anos e tudo leva a crer que ele deve ser candidato à reeleição. Ele recentemente isso disse publicamente, mas na hora certa o republicano vai tratar das eleições de 2026. Todos sabem que eu sou lulista, eu tenho muito apreço pelo presidente Lula, eu estarei ao lado do presidente, mas naturalmente o partido na hora certa vai deliberar sobre qual é o melhor caminho em 26. Agora, o presidente Lula talvez precise olhar com mais carinho para essa política na avaliação do senhor. Muita gente tem visto um Lula isolado, um Lula ainda preso ao passado, a uma relação diferente que se tinha entre executivo e legislativo. É um caminho possível e dá tempo de ser trilhado? Sem dúvida, eu acho que o presidente faz política 24 horas, ele tem procurado dialogar com o parlamento nesses últimos 2 anos para fazer justiça. Todas as principais pautas de interesse do governo, a exemplo da reforma tributária, foram aprovadas dentro do Congresso Nacional e é natural que agora, ao longo do ano de 25, o presidente Lula possa exercitar mais o diálogo, né, com os presidentes de partidos, com o Congresso Nacional, e eu acho que ele vai caminhar cada vez mais nessa direção. Ao mesmo tempo, o Tarcísio não é candidato, mas ele pode ser uma
das principais opções para o bolsonarismo se a gente continuar com o cenário que hoje está valendo de Jair Bolsonaro inelegível. Como é que fica esse meio de campo? O senhor é lulista, mas tem os republicanos no meio e com a figura central do governador de São Paulo. O presidente Bolsonaro ele vai fazer de tudo para ser candidato e na hora H, se não puder ser candidato pela justiça eleitoral, for barrado pela lei da ficha limpa, ele, na minha opinião, vai optar pelo familismo. Ou seja, ele deve escolher algum filho para poder vir a disputar a eleição. Eu acho pouco provável que o presidente Bolsonaro ele tenha a capacidade de unir essas candidaturas de oposição em torno de um nome. Agora, tem muito tempo pela frente. Eu acho que o governo não tem que se preocupar com a eleição. O governo tem que se preocupar com as próximas gerações. É trabalhar muito, é voltar ao Brasil, fazer que o Brasil volte cada vez mais a crescer, gerando desenvolvimento, gerando investimento, gerando segurança jurídica, fortalecendo a democracia, trazendo cada vez mais investidores privados que querem investir no Brasil. Eu acho que é isso. A nossa principal eleição, e eu tenho dito isso, dentro do governo, tem que ser trabalhar muito pelo povo brasileiro. Ministro, vamos para aquele momento de 5 perguntas em 1 minuto, a parte mais legal que eu prometi aqui para o senhor. Eita! Bora lá, então. Primeira pergunta. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Serenidade, equilíbrio e foco. Eita, mandou 3 logo. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Eu tentaria viver mais a jornada. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? A lei da unidade política, de tentar unir o Brasil. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Combater a fake news, combater a desinformação e, sobretudo, trabalhar muito para gerar, sobretudo, as desinformações que têm chegado na vida e na mesa do povo brasileiro. O nome da figura brasileira que mais te inspira? Mas são tantos, mas eu acho que, como grande brasileiro, eu acho que Juscelino Kubitschek. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.